Meu querido irmão, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um devocional diário. Eu estou feliz porque você está aqui conosco para mais um momento em que vamos meditar na palavra de Deus. Já quero te pedir, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito, chegou aqui de paraquedas, é novo, já aproveite e se inscreva, porque constantemente estamos postando palavra de Deus para abençoar a sua vida. E nós estamos com aquela meta para chegarmos a 1000 inscritos em nosso canal no YouTube. E eu não consigo sozinho. Eu não conseguirei sozinho. De maneira orgânica, eu só conseguirei com a sua ajuda. Então, convida mais um. Você está ouvindo agora, você que nos acompanha, convida mais um. No mínimo, mais um, para se inscrever. Quando chegarmos e batermos essa meta de 1000 inscritos, nós vamos reativar nossas lives Refúgio em Cristo. Eu vou estar ao vivo aqui no canal no YouTube, pregando, ministrando revelação de Deus, palavra de Deus, orando por sua vida, orando por suas famílias e interagindo ao vivo com você. Vai ser bênção de Deus, irmão. Então vamos juntos. Juntos somos mais fortes e juntos vamos conseguir. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Meu querido irmão, lidar com a morte é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. Se nós olharmos a história bíblica, desde Adão, a morte ela está presente na vida de toda a humanidade. Desde Gênesis capítulo 3, a tragédia da humanidade, a entrada do pecado começou ali. E ela não é um fenômeno natural na vida humana. Do ponto de vista da Bíblia, a morte é uma maldição, é uma consequência dos delitos do pecado do homem. Uma maldição divina contra o pecado, e só Jesus Cristo ele foi capaz de cravar essa maldição na cruz do Calvário. Eu tenho que te dizer uma coisa. A realidade da morte deu ao ser humano algo interessante. A oportunidade de entendermos o quão importante é o significado da vida. A morte não se centra apenas na reflexão da morte, mas também no significado que nós damos à vida a partir da realidade da morte. Se bem pensarmos, os filósofos existencialistas, eles não conseguem ver algo além da vida física, porque para eles a vida é apenas uma fermentação da vida e ela se encerra em si mesma. Depois da vida não tem nada. O dilema existencial é o fato justamente de não poder se evitar a morte. E assim vamos crescendo e aprendendo que não tem como se evitar essa existência da morte. Agora, eu me lembro de um salmo do rei Davi, em que ele se deparou com o estigma da morte e ele fez uma verdadeira oração a Deus. Em um dos seus salmos, no salmo de número 39, no versículo de número 4 e também no versículo de número 5, o salmista diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Olha o que o salmista está dizendo no versículo 4. Reconhecendo a realidade da morte e a sua fragilidade por causa da realidade da morte. No versículo 5 ele fala da efemeridade da vida. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. A vida do homem é um sopro, é rápida, passa rápido. Então precisamos entender a realidade que é a morte, mas a morte ela não tem um fim em si mesmo. Sabe por quê? Cristo venceu a rainha de todos os medos humanos. A morte é a rainha de todos os medos humanos. Os seres humanos, impressionante, tem medo da morte, de falar sobre a morte, de refletir sobre a morte, ou no mínimo citar o nome morte. A palavra morte já estremece a base
de muitas pessoas. Porém, Cristo venceu a morte. A vitória de Cristo está na sua morte na cruz e na sua ressurreição. E a morte, ela foi tragada na vitória de Cristo. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu o sistema pecaminoso, venceu o sistema diabólico. Ele venceu a rainha de todos os medos, a morte. Porque sendo morto, entregando-se à morte, ele ao terceiro dia ressuscitou, tornando-se o primogênito dos mortos. E em Cristo nós temos a vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, que doou, que presenteou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se somos amaldiçoados e estamos presos em uma maldição do pecado e tendo como consequência a morte, porque em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, nos seus três aspectos: morte física, morte espiritual e, por fim, a morte eterna. Todas na simbologia de separação. Mas em Cristo nós temos vida eterna. Se no pecado recebemos o salário da morte, em Cristo nós temos vida eterna. Existe algo, sim, depois da morte. Pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, existe algo depois que pegar o nosso corpo e ele não ter mais nenhum tipo de movimento, não conseguimos mais respirar, e esse corpo ser soterrado a 7 palmos, ou seja lá quantos metros forem, nós ainda temos que prestar conta com o Senhor. E aquele que morre em Cristo, ele tem vida eterna. Uma vida eterna que não começa depois da morte física. Uma vida eterna que começa a partir do momento em que eu me reconheço como pecador, aceito o sacrifício de Cristo como o único e suficiente meio para me libertar da maldição da condenação eterna, e vivendo em Cristo, eu desfruto da vida eterna. Quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, a vida eterna já está jorrando dentro de nós. E quando passarmos pelo Jordão da morte física, seja por acidente, seja por um ataque fulminante, seja por uma enfermidade, seja por um homicídio, nós vamos atravessar o Jordão da morte. Quando atravessarmos o Jordão da morte, então desfrutaremos da plenitude da vida eterna. É por isso que o verdadeiro cristão que se mantém nessa concepção bíblica, que mantém a sua esperança nessa verdade da ressurreição de Cristo, ele não fica apavorado com a morte, ele não tem temor da morte, ele não se entrega ao medo da morte, mas entende que a morte será uma carruagem que nos levará para próximo do Senhor, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, como bem frisou o apóstolo João. Então, em Cristo, saiba disso, receba essa boa nova, você tem vida eterna. Quer aceitar a vida eterna? Quer aceitar a Jesus Cristo? Faça isso agora. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, eu creio nessa palavra, eu creio que eu sou pecador e eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. E então Cristo fará morada dentro do seu coração e você terá vida eterna. Se esta palavra te abençoou, meu irmão, eu já quero te pedir, compartilha ela com outras pessoas. Quero dizer que nós continuamos com a nossa meta para chegar a 1000 inscritos. Chegando a 1000 inscritos aqui no YouTube, nós vamos retomar nossas lives Refúgio em Cristo. Eu não consigo sozinho, mas com você, em Cristo Jesus, nós vamos conseguir, para a glória do nome do Senhor. Então chama outro agora, compartilha e chama outro para se inscrever no nosso canal, e logo logo nós vamos chegar aos 1000 inscritos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.